Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz de Cristo, a paz do Senhor, boa noite, você está bem? Prazer estar com vocês, estive pela manhã e agora à noite, que honra, né? Que honra estar contigo. Dá um sorriso aí para quem está do seu lado, dá a paz do Senhor, a paz de Cristo. Fala, olha, que bom que você está aqui comigo. Fica com o rosto muito fechado, não, que, né? Vocês são tão bonitos, né? Que bom estar com vocês. Irmãos, eu não posso deixar de agradecer a liderança dessa igreja, pastor João, pastor Islene, pelo carinho dispensado. Eu falei hoje pela manhã que nós temos um amigo em comum que ele fez o seguinte registro. Ele falou, William, o pastor te ama muito, se ele gosta muito de você, ou seja, de quem prega, né, itinerantemente, ele leva mais 4, 5 vezes na igreja por ano. Irmão, já teve ano aqui na Batista que eu vi umas 8 vezes aqui, ué. Então, vocês gostam demais de mim, ou então me atura demais, não? Mas eu sei que a amizade, o carinho, o cuidado de Deus com a nossa vida, e estar com vocês sempre para mim é um privilégio. Pastor João, muito obrigado, meu amigo. Pastora Iris, muito obrigado pelo carinho que a senhora sempre teve conosco, né? Os demais pastores, homens de Deus, muito obrigado pelo carinho, né? Hoje citei pela manhã o pastor Erismar, que sempre nos dá oportunidade de manhã, né? O Rogério, o Vaguinho estavam por aí, o Ivo falou que agora é vovô, né? Agora é vovô do Gael, Deus abençoe. Mas o pessoal por aí já está falando que você é pai do Vaguinho, então você já tem pelo menos uns 2 netos aí, rapaz, que você não considerou. Eu achei isso ruim, viu? Mas ele parece, irmão? Acho que não. Ele vai numa loja aí de vez em quando, o pessoal pergunta se é o pai do Vaguinho. O Vaguinho, não, é meu pai mesmo, meu Daddy. Vaguinho vai chamar o pastor Ivo de Daddy agora. Ô, Daddy, vai vir... Deus abençoe, Ivo, tá? Gael está numa bênção, graças a Deus, né? Eu tenho visto a mão de Deus na sua vida, glória a Deus. Irmãos, hoje pela manhã nós demos um pano de fundo sobre aquilo que eu quero, assim, que Deus colocou no meu coração para ministrar para vocês. Se vocês tiverem oportunidade de rever, quando eu vi aqui, né, que você tem a oportunidade no IBR News, você tem a oportunidade de rever a mensagem. Perdão, irmãos, só uma questão aqui, deixa eu voltar só um pouquinho. Eu estou acompanhado da minha esposa, já foi dito pelo pastor João, por isso que eu acabei pulando, mas eu estou acompanhado da Bianca, né, da minha esposa, e nós, há 15 dias atrás, no dia 11, exatamente no domingo, né, então 14 dias atrás, nós fizemos 29 anos de casados, né? Irmão, glória a Deus mesmo. Está ali a Bia. Bia, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tá? Eu fico aqui essa semana, ainda prego aí quinta-feira, prego terça, prego quinta, vou ficar por aqui ainda esses dias. E ela vai ter que voltar, né, para Brasília, obviamente, porque alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Nem só de pregação vive o homem, né? Mas que bom. Queridos, eu gostaria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia, Salmo 68, versículo 4. Salmo 68, versículo 4. Como eu estava dizendo, hoje pela manhã eu dei um pano de fundo sobre a mensagem que nós vamos ministrar aqui. A minha preocupação hoje de manhã era dar ferramentas para você, para que você pudesse responder pessoas que são adeptos ao ateísmo, né? Foi uma mensagem que te desse algum tipo de ferramenta, porque parece-me que está surgindo uma concepção ateísta no Brasil, apesar que é um fumo, irmãos, só uma fumaça. Você não precisa ficar muito preocupado com isso, porque de filosofia é muito pouco. Até as próprias pessoas que eu já consegui conversar, uma coisa muito fraca, com os argumentos muito fracos. Mas eu trouxe um pano de fundo sobre isso. Por quê? Porque nós não precisamos de Bíblia para provar a presença, a existência de Deus. E eu dividi isso muito claramente aqui de manhã cedo. Eu falei que aqueles que creem são os teístas. E a partícula A, em grego, ela simplesmente nega, né? O ateísmo é aquele que não crê, né? O ateu é aquele que não crê, certo? E aquele que crê é o teísta. Só que, para dar um pano de fundo de conhecimento, né, são palavras totalmente distintas, mas o ateu ele se acha um cientista.
Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Você pode não entender, que aí vem a gnose, e aí tem os agnósticos e os gnósticos. Inclusive, Paulo, parte de suas cartas é direcionada a um grupo de conhecimento, um grupo de gnose, etc. Ok, mas voltando aqui à conversa, né? E eu falei que a gente não precisa de Bíblia, de revelação bíblica, para dizer da existência de Deus. Por quê? Porque existiu uma forma de Deus se revelar. A primeira revelação é a própria natureza. A própria natureza. Você pode olhar o micromundo ou o macromundo e você vai ver Deus. Você já viu as distâncias do universo? Essas distâncias todas, irmãos, mostram uma inteligência. Você já olhou o micromundo? Esse micromundo, e eu falei hoje pela manhã, e aqui tem uma massa de pessoas aqui muito capacitadas, assim como tem de manhã também, mas agora tem um número maior, ou seja, essa massa aumentou um pouco. Você sabia que se você juntar somente os seus vasos, veias, esses pequenos capilares que levam sangue para o seu corpo, ou traz o sangue do seu corpo nas circulações que são necessárias, você pegar isso, colocar numa linha reta, você sabia que isso dá aproximadamente 6 voltas na Terra, só dentro do seu corpo? Você já percebeu quantos litros de sangue seu coração bombeia? Irmãos, isso não pode ser obra do acaso. Isso tem uma inteligência por trás, irmãos. A formação de um médico, para entender a criação do homem, aquilo que o homem tem, irmãos, o camarada tem que estudar muito. E depois que ele se forma, ele tem que se especializar, ele só pega parte daquilo que Deus criou como um todo. Querido, eu falei hoje de manhã, desculpa a expressão, mas só sendo uma ameba, para o cara não entender que existe alguém inteligente por trás. E não precisa abrir a Bíblia para isso. É só olhar a criação. A segunda revelação é a revelação moral. E o que é a revelação moral? Depois você vê lá na Bíblia, eu só estou dando a introdução. A revelação moral é você saber que dentro de toda a cultura é errado matar uma pessoa. É ou não é errado? Você pode pegar qualquer cultura que for, inclusive cultura indígena, cultura que não teve contato com cultura europeia, com cultura cristã. Você pode pegar, irmãos, dentro do budismo, é errado matar. Dentro do hinduísmo, é errado matar. Por quê? Porque Deus é um ser moral. E esse ser moral, só você olhar a moralidade, você já consegue entender que existe uma mente superior. Porque, afinal de contas, amado, se não tiver esse código moral, essa ação moral, por que a gente não está matando um ao outro? Só porque existe lei? Lei é uma coisa mais recente, irmãos. Só porque existe uma sociedade organizada que vai prender a gente? Não, isso é uma coisa mais recente. O homem lá atrás já sabia que matar uns aos outros era alguma coisa errada, porque existe uma centelha moral dentro da pessoa. Não precisa de Bíblia para isso. É óbvio, querido, é óbvio que se você olhar para a sociedade judaica cristã, ela organizou isso. Se você olhar o direito romano, que é o direito praticamente do Ocidente todo, você consegue observar que as leis da Bíblia Sagrada elas foram estendidas. Automaticamente elas foram estendidas, aquilo que Deus falou ao seu povo. Mas observe comigo, existe uma terceira revelação. Essa terceira revelação, eu também falei de manhã, que é o pano de fundo, por isso que eu estou dando como introdução. Eu usei Hebreus capítulo 1, versículo 1. Tendo Deus outrora falado, de muitas formas, aos nossos pais, ele usou os profetas. Hoje, ele nos fala através de Jesus Cristo. Então, existe uma terceira revelação, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a terceira revelação. E a quarta revelação é Jesus Cristo. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos pelo menos 4 revelações que Deus demonstrou a sua presença, a sua existência. Ele disse, olha, eu sou, eu não existo, eu sou, né? Deus não existe, Deus é. Deus é.
E aí eu fui mostrar para o pessoal de manhã que tempo, que espaço, distância e que matéria foi criado daquilo que não é matéria, daquilo que não tem medida, daquilo que é infinito e daquilo que é atemporal. Ou seja, características de atemporalidade, características de infinitude e características de imaterialidade, daquilo que não é material, daquilo que é espiritual, foi daí que foi criado a matéria, foi daí que foi criado a distância e foi daí que foi criado o tempo. Eternidade, infinitude e ser imaterial são características divinas, ou seja, tudo aponta para a existência do Criador dos céus e da terra. Do Criador dos céus e da terra. Só que eu disse, irmãos, que existir Deus é uma coisa, dizê-lo quem é, aí a gente precisa da revelação bíblica, aí já entra a teologia. E hoje eu quero lhe dizer, não querendo mostrar exatamente toda a plenitude de Deus, porque, meus irmãos, você pode estudar, ler, orar, jejuar, tentar chegar perto dele, e você vai ter simplesmente uma gota daquilo que ele realmente é. A gente só vai realmente tê-lo, a concepção de quem ele é, porque a Bíblia diz em João, que depois que nós nos tornarmos aquilo que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, nós vamos vê-lo como ele é de João. De João, nós vamos vê-lo como ele é. Assim como ele é, nós o veremos. Aí a gente vai conseguir entendê-lo. Mas, por enquanto, a gente simplesmente dá uma pincelada. Mas, amados, afinal de contas, o que é teologia? Teologia não é simplesmente o estudo de Deus. Teologia é o estudo de Deus e o seu relacionamento com o homem. Teologia é o estudo de Deus, e não só o estudo de Deus, é como ele se relaciona com o homem. E se relacionar com o homem é a principal função dos céus. Relacionar-se com o homem. Observe comigo um detalhe. Eu me lembro que, quando eu estava na escola bíblica dominical, um questionamento veio à minha mente, eu perguntei à professora. Eu perguntei para ela como que as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vão ser salvas. É óbvio, irmãos, que é a segunda revelação, né? Paulo diz que essa revelação da lei da consciência é o que vai julgar as pessoas. Paulo deixa isso muito claro no livro de Romanos. Mas observe comigo que um pensamento infantil, um pensamento adolescente, que surgiu, uma dúvida minha. E eu falei, ora, se Deus não leva em conta o tempo da ignorância, você mostrar Deus para as pessoas é você praticamente deixar ele numa situação mais difícil. Porque se eles não conhecem Deus, se a pessoa não conhece Deus, é melhor. Porque Deus não vai levar em tempo da ignorância, então eles estão salvos. Não é melhor a gente não pregar o Evangelho do que a gente pregar o Evangelho? É óbvio que pregar o Evangelho é um mandamento, então sempre vai ser melhor cumprir o mandamento. Mas, irmãos, vê se é um pensamento infantil, mas vê se não tá correto, entre aspas, esse pensamento. Bom, Deus não leva o tempo da ignorância. Então, você tirar a pessoa da ignorância e apresentá-lo o Evangelho, e ele ter que tomar uma decisão no Evangelho, é uma coisa ruim para a pessoa. Era melhor deixar a pessoa na ignorância e, automaticamente, Deus ia julgá-lo naquilo que ele tem conhecimento. Isso seria verdade se a teologia não fosse um Deus que é relacional. Não estuda o relacionamento. Deus, ele não está muito preocupado em saber se ele existe, porque Deus não está nem aí, Deus não é diminuído em nada, em alguém virar para ele e falar, eu não creio, você não existe, não. Mas se tem alguém que crer nele, esse alguém precisa se relacionar com ele.
E esse alguém precisa, não é Deus quem precisa, sou eu quem preciso. E essa relação minha com Deus faz toda a diferença. Amados irmãos, nós infelizmente temos só 100 e poucos anos de Brasil, de uma cultura evangélica. E até, irmãos, essa cultura nossa evangélica, ela foi muito influenciada inicialmente, e infelizmente, pela cultura romana. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. E a cultura romana diz, você precisa fazer coisas boas para se aproximar de Deus. Coisas ruins se distancia de Deus. Coisas boas te aproxima de Deus. E nessa cultura, infelizmente, influencia a igreja. Quer ver? Qual é a influência? A influência é, você nunca elaborou essa pergunta, mas eu tenho certeza que um dia você já pensou nela. Qual é a distância que eu posso ter de Deus ao ponto de não chegar perto dele, ao ponto dele bater em mim, de ele não me bater? Qual é a distância que eu posso manter dele, que eu não preciso cair no inferno? Você quer andar no limite de dizer assim, Deus fica lá no cantinho dele, e eu fico aqui no meu limite, eu ando aqui em cima dessa linha, porque eu sei que eu não vou cair para lá, eu não vou para o inferno, e você fica com medo do inferno, e com medo de cair para o lado de cá, mas eu quero manter uma distância suficiente, eu não quero ir lá, eu não quero correr. Ô, meu irmão, isso não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho, queridos irmãos, é um pai que está todos os dias olhando para o horizonte e vendo o filho dele, ele falando, meu filho vai voltar, o meu filho vai voltar, o meu filho vai voltar. Ah, e quando ele voltar, eu vou correr até ele, eu vou abraçá-lo, eu não vou nem ouvir o que ele está falando. Aquele menino, quando estava voltando para a casa do pai, ele devia estar dizendo para si próprio, falando para si próprio, o discurso que ele ia dizer para o pai, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E ele andava em direção à fazenda do pai, pensando, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, me faz dos teus jornaleiros. Irmãos, o filho não teve nem tempo de dizer aquilo para o pai. Sabe por quê? O pai já pulou no pescoço dele e falou, olha, junte-se aqui comigo, troca a roupa desse menino, essa roupa suja, bota uma roupa limpa, coloca a sandália nos pés. Meu filho, cadê o anel para mostrar que você é meu filho? Coloca o anel no dedo dele. Vem cá, pega aquele cordeiro mais cevado, mata aquele boi cevado, vamos fazer uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava longe e foi achado. Eu quero fazer. Meus irmãos, esse é o coração de Deus. Deus olha para a gente e fala assim, não fica longe de mim não, meu filho, fica perto de mim, eu vou dar uma festa, eu vou trocar suas roupas, eu vou colocar sandálias nos teus pés, eu quero me relacionar com você, meu filho. E nessa relação que Deus começa a abrir, agora eu entrei na teologia, terceira revelação, nessa forma de Deus se relacionar, essa forma de Deus se relacionar, irmãos, se a gente começar a observar os nomes de Deus, conforme Ele vai se relacionando, Ele vai acrescentando. Observe, ele se revela, ou ele tem um nome, entre aspas, não é que ele tenha vários nomes, mas ele tem um nome específico, quando ele cria, um nome, entre aspas, a Bíblia ela vai aumentando e mostrando melhor quem é Deus, quando ele chama Abraão, depois ele tem um nome que ele se mostra quando ele chama Moisés, depois em Jesus Cristo. Em Jesus, e obviamente, Davi teve essa percepção também, porque Davi compôs salmos que são chamados salmos messiânicos, estão apontando lá para Jesus Cristo, mas Jesus ele olha e fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado, Pai. Essa palavra, irmãos,
é simplesmente algo grandioso. Por quê? Porque, afinal de contas, como que um Deus, assentado no alto trono, Criador dos céus e da terra, você tem intimidade de chamá-lo de Pai? Foi isso que Jesus trouxe. 1 João, ele mostra o crescimento da vida do cristão. A teologia de João traz, em primeiro lugar, lá Jesus conversando com Nicodemos, está registrado em João, no livro de João, do Evangelho de João, sobre novo nascimento. Ali começa uma nova criatura. Depois, lá na carta de 1 João, ele começa a dizer assim: filhinhos, essas coisas vos escrevi porque você conheceu o Pai. Ok? Você recebeu amor. Você foi recebido na casa. Depois ele diz, eu não vou na ordem do texto, mas ele fala de novo nascimento. Depois ele fala de criança, filhinhos. Depois ele fala, jovens, eu vos escrevi, porque a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Já vencestes a tentação. Já conseguiu ser firme. Ok. Depois ele fala, pais, eu vos escrevi, porque você conheceu o Pai. Eu vou dizer aqui para os jovens que estão aqui, que ainda não são pais. Você não tem noção do amor que seu pai e a sua mãe têm por você. Sabe quando que você vai entender esse amor? Quando você for pai. E você não vai corresponder ao seu pai e à sua mãe. A mãe principalmente. Você não vai conseguir corresponder ao amor que ele tem por ela, que ela tem por você. E nem é isso que ela quer. E nem é isso que seu pai quer. Sabe o que seu pai quer de você? Que você vá em frente. Que você vença, que você seja próspero. A Bíblia fala que a coroa dos pais, os filhos são a coroa dos pais. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero sentar junto com meu amigo, pastor João, e falar assim, pastor, o Pedro está muito bem, graças a Deus. Os filhos são a coroa do pai. Seu pai não quer retribuição. Seu pai... É claro, né, no dia dos pais, lá você dá uma meia para ele sem problema nenhum. Mas seu pai não quer isso. O que seu pai quer ver você bem. E quando você vai entender esse amor, amor de mãe, amor de pai, quando você for pai, quando você for mãe, aí você vai entender aquilo que está acontecendo. A Bíblia ela é maravilhosa. Ela vira em 1 João e fala assim, pais, eu vos escrevi, porque você conheceu o Pai. Você só conheceu o amor de Deus quando você gerou. Pais, eu vos escrevi, porque você conheceu o amor. Mas eu não vou até o Pai. Eu vou parar no Senhor, que é a revelação que ele trouxe para Moisés. Salmo 68, versículo 4. Depois dessa introdução que parece que já está no meio do desenvolvimento, diz assim, Salmo 68, versículo 4. Cantem louvores a Deus, e ao seu nome exaltam aquele que cavalga sobre as nuvens. O seu nome é Senhor, alegre-se em sua presença. Vou repetir o versículo. Cantem louvores a Deus, e a seu nome exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Alguém pode ter aqui uma tradução que eu até gostaria de trazê-la, que fica melhor para eu explicar aquilo que eu quero chegar. O seu nome é Já. Alguém tem essa tradução aqui? É uma tradução revista e corrigida, mas um pouquinho mais antiga, a minha é NVT. Mas o irmão aqui, ele pode emprestar a Bíblia para vocês no final do culto, ele vai fazer uma fila, e aí todo mundo olha, tá? Ok. O seu nome é Já. Alegrem-se em sua presença. Como eu estava dizendo, o Senhor se revelou de maneiras diferentes. Em primeiro lugar, na criação. Na criação, eu já disse um pouco hoje pela manhã. Na criação, ele aparece com Elohim. Elohim
Elon é Deus, e Elohim, esse rim no final, é como se fosse o nosso S em português. O hebraico, o plural, é feito com esse IM, que não é um IM, no final da palavra. Elohim significa pluralidade de deuses. E é óbvio, irmãos, que nós, depois de ler a Bíblia toda e entender um pouco mais, a gente entende que ali é um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a Trindade, isso é óbvio para nós. É muito tranquilo a gente entender isso. Não é tão fácil a concepção mental, mas há realmente um Deus, único Deus, que subsiste em 3 pessoas. Essas 3 pessoas está claramente gotejado na Bíblia. O texto que mais fácil de eu fazer você relembrar isso é o batismo de Jesus. Jesus, o verbo que se fez carne, estava sendo batizado. O Pai brada do alto, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem a minha alma tem prazer. Está aí o Filho, então, o Pai brada e o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba. Ou seja, a divindade estava ali. Estava ali reunida em 3 pessoas que subsistem em um Deus. E deixa eu repetir isso várias vezes. 3 pessoas que subsistem em um Deus. Quantos deuses há? 3 deuses? Não, um Deus. Um Deus que ele, ao mesmo tempo, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. A sua forma de ser. Querido, eles são uma unidade composta. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque Deus colocou isso no homem. O homem tem a capacidade de ser uma unidade composta. Essa capacidade composta, essa capacidade de ser uma unidade composta, vem já desde da própria essência da criação do homem, formado à imagem e à semelhança de Deus. Eu me lembro bem de uma ilustração, eu já usei aqui na igreja, a questão, o que é uma luva? Vocês lembram de luva? Luva é imagem e semelhança de alguma coisa. É imagem e semelhança de quê? Da sua mão. Você usa a luva, é imagem e semelhança da mão. Agora, a luva, ela pode ser luva usada na área médica, principalmente pelos cirurgiões. Pode ser, ou não, né? Às vezes não, mas precisa usar na área de saúde. A luva, ela pode ser uma luva de piloto de carro, de piloto de avião. Piloto de avião desses caças aqui que tem em Anápolis aqui, aqueles caras usam luva, porque se a mão sua e larga, e a luva ela tem uma forma de agarrar no manche direito, porque se larga ali, o avião vai para o chão. A alta velocidade que ele está. Piloto piloto de fórmulas, né? Fórmula 1, Fórmula Indy, usa luva também, porque não pode largar o manete, o comando ali de jeito nenhum, ali não pode falhar, porque ele está ali a 200 e tanto, quase 300 km por hora, ele dá uma puxadinha no volante mínima ali, o carro já voa, irmão, já sai da pista. Então ele precisa de ter precisão. Mas a luva sozinha ela opera? A luva sozinha ela dirige? Não. A luva ela precisa estar cheia de alguma coisa. Cheia do quê? Da mão. A luva sozinha do médico, ela vai lá fazer a operação? De maneira alguma. Mas é a luva, é a imagem e semelhança da mão. Você percebe que a luva precisa estar cheia da mão para poder operar, para poder fazer alguma coisa, para poder ser útil. A luva só é útil se ela estiver cheia daquilo, da forma, da imagem que ela foi criada. A luva, ela só é útil se ela for preenchida com a mão que vai operar, com a mão do médico que vai fazer a operação, com a mão do piloto que vai dirigir. A luva, ela só tem a sua finalidade, específica e a sua finalidade, o seu resultado, quando ela está cheia daquilo que ela foi criada. A mesma coisa é o homem. O homem só chega na sua finalidade. O homem só cumpre o seu propósito quando ele está cheio da semelhança que ele foi criado. Se eu estiver vazio, eu não vou operar.
eu não vou dirigir. E para falar a verdade, quando você está cheio, não é você que opera. Quando você está cheio, não é você quem dirige. É a mão que dirige. É a mão que opera. Você está cheio, é simplesmente para a mão dizer, olha, eu estou usando você. Eu podia usar qualquer outra luva, mas eu estou usando você, William. Eu estou usando você. Por quê? Porque eu quero relacionamento. Essa pluralidade de deuses, ele criou. E eu falei hoje, criou do nada. Criou porque ele quis criar. E ele cria a alma do homem, o ser vivo. Faz um boneco, sopra na narina, e esse boneco se torna o primeiro Adão. O homem que estava ali, mas esse homem foi afastado da presença de Deus. E hoje de manhã eu disse, ele foi desnudo da presença de Deus. Ele antes, eu disse também, vou repetir simplesmente por questão de pano de fundo. Eu disse pela manhã, escute isso, aos animais do campo Deus deu pelos, às aves do céu Deus deu penas, aos peixes do mar Deus também deu proteção, Deus deu escamas. E o homem, ele simplesmente não tem nenhuma proteção de jeito nenhum. O homem era vestido da glória de Deus, irmãos. Os animais o respeitavam porque ele era vestido da glória de Deus. Tanto é verdade isso que Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, todos pecaram e destituídos, diz a tradução, da glória de Deus. Mas o original caberia tranquilamente, desnudos estão da glória de Deus. Todos pecaram. O pecado do homem fez com que ele olhasse para si e falasse assim, perdi minha proteção. Eu agora estou nu. E aí começa a proposta de revestir o homem, ou de vestir novamente o homem. Foi matado um cordeiro, do cordeiro aquelas folhas que eles estavam usando ali, que secava rapidamente e era jogada fora. Esse cordeiro, da pele do cordeiro foi feita uma vestimenta, e a partir dali eles se vestiram com peles de animais. A partir daí eles começaram a fazer, foi a segunda profissão de Deus, né? A primeira foi jardineiro, ele plantou um jardim. A segunda foi costureiro, ele costurou uma vestimenta para o homem. Mas observe comigo um detalhe, querido. Deus fala consigo próprio para criar o homem. Essa criação, ela foi extraordinária. Ela coroou a criação total, dizendo, aqui está o ser que eu vou me relacionar, vai ser o homem. Ele tinha prazer de vir na viração do dia, se apresentar ao homem e falar, Adão, eu tenho prazer de vir aqui, vamos bater um papo, como é que foi seu dia hoje? Senhor, hoje eu dei o nome para o macaco, eu dei um nome para a vaca, hoje eu comi manga, hoje, e ele começa a dizer como foi o dia dele, e aquela coisa extraordinária de descoberta do que Adão estava vivendo, e a gente não sabe quantos anos isso demorou, dessa relação. Quando a gente lê na Bíblia é muito rápido, mas anos e anos se passam nessa relação, até que um dia ele é desnudo da glória, mas Jesus cobre. E lá em Atos, ele fala, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Ou seja, Jesus vestiu a nossa nudez, vestiu o nosso pecado, mas agora nós fomos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu saí lá do hotel que eu estou hospedado, eu vesti essa camisa me vestiu. Quando eu botei o blazer por cima, eu fui revestido, vestido novamente. Por quê? Porque Deus é um Deus que quer se relacionar. Agora, eu falei que está um outro momento, uma outra forma de Deus se revelar, que foi com Abraão. É interessante que agora eu estou em Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui, irmãos, em Gênesis capítulo 1, diz assim,
No princípio, Bereshit, criou Deus, Bará, Elohim Bará, ou seja, Elohim é o Deus, Deus criou, Bará, do nada, céus e terra e etc. Mas observa, lá com Abraão ele fala, eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Agora, escute um detalhe, irmãos. El Shaddai é um Deus que tem um contato físico. Elohim não significa que Deus vai contactar fisicamente. El Shaddai já é um Deus que tem um contato físico. As crianças já saíram daqui, então posso falar isso com maior liberdade. No original, El Shaddai significa o Deus que tem grandes seios. E o que significa isso? É o Deus que te alimenta e é o Deus que te dá suporte psicológico. Você sabia que na hora que a bebê está sendo alimentado, ele não é simplesmente a alimentação que ele está sugando do peito da mãe? O bebê, ele olha para a mãe e ele tem uma estrutura de segurança ali. O colo da mãe acalma o bebê, o peito da mãe acalma o bebê. O peito da mãe, ele não só nutre fisicamente, mas ele está dando estrutura. Ele mexe no cabelo da mãe, às vezes ele não está nem chupando ali, mas ele mexe no cabelo da mãe, ele olha para a mãe. Ele vê a face da mãe. Amados irmãos, não é que Deus vá fazer isso, mas o nome se refere a esse tipo de caso, porque ele está falando, meu filho, eu sou o teu descanso. Meu filho, você em mim, você pode confiar ao ponto que pode estar tudo em volta. O avião pode estar caindo, mas você está no meu colo, você vai se sentir seguro, você vai se sentir em paz, você vai se sentir bem. Por quê? Porque eu sou o Deus que não vou deixar de te alimentar e te dar segurança emocional. É isso que Deus está dizendo para Abraão. Abraão, você vai para um lugar que você ainda nem sabe, você ainda não conhece, mas não se preocupe, eu vou te alimentar. Eu vou te alimentar. Abraão, você vai para um lugar que você não sabe, que você não conhece, eu ainda vou te mostrar esse lugar. Mas Abraão, vamos fazer o seguinte, no dia que você estiver estressado, olha para o céu, olha para as estrelas, conta as estrelas, porque a promessa que eu tenho na tua vida é muito maior do que esse negócio aí. Você consegue contar? Então a tua descendência vai ser como as estrelas. No dia que você estiver pronto para desistir, Abraão, vai até a praia, tenta contar as areias. Você não vai conseguir? Não. Então é assim que será a tua descendência. Você não está vendo hoje a resposta, mas o que eu tenho para você passa da tua geração. Eu vim para pregar para alguém aqui nessa noite, que o teu relacionamento com Deus não vai parar na tua geração, não vai parar na tua família, não vai parar em você. O teu relacionamento com Deus, se Jesus não voltar, vai atingir os teus filhos, vai atingir os teus netos, vai atingir os teus bisnetos, até a vinda de Cristo. Haverá alguém se referindo a uma geração de um homem que foi fiel a Deus e quis se comunicar com Deus. Era isso que Deus estava falando para Abraão. Abraão, eu sou a tua segurança. Abraão, quando você ficar desesperado, você pode olhar para mim, que eu vou ser a tua segurança. Eu amo uma ilustração, irmãos, que quando Jesus olha e fala assim, deixa vir, os discípulos estavam impedindo as crianças, né? Não, e Jesus olhou e falou assim, deixa vir para mim os pequeninos. Ele, dos tais, é o reino de Deus. E ele ainda diz mais, quem não se fizer como um deles, não entra no reino. Irmãos, se eu vou conversar com uma pessoa de mais idade, essa pessoa, você percebe que essa pessoa não faz plano para frente, ela só fala para trás. E ela vira e fala assim, rapaz, eu passei por um negócio no ano de 1985, que você nem imagina. Foi um negócio difícil. Você dá atenção, ouve, é experiência para a sua vida. Agora você percebe que uma pessoa, por exemplo, está eu e o pastor João conversando. A gente fala do hoje, do presente, daquilo que a gente consegue fazer agora. A gente olha para agora.
para esse momento que nós estamos vivendo. Isso é, vamos dizer assim, um homem de meia idade. Agora, você já percebeu que o jovem, ele não olha para o agora? Ele fala, não, agora eu estou na faculdade, mas amanhã, você percebe isso? O jovem, ele olha para frente. Ele não tem nem como contar as coisas para trás. Quando ele conta, é um negócio rapidinho, porque ele só tem futuro. O homem de meia idade, ele olha para cá. O homem de mais idade, ele olha para trás. Faz a avaliação aí de mais ou menos onde você está. Mas ok, o homem de mais idade, ele olha para trás. Agora eu te pergunto, para onde olha a criança? Para onde a criança olha? Quando ela está com fome, ela olha para onde? Para cima. Criança só olha para cima. Quando ela está cansada, ela pede colo, o que é que ela faz? Quando ela está com fome, ela faz o quê? Para cima. Criança só olha para cima. Esse Deus, ele está olhando para Abraão e falando assim, Abraão, eu sou o Deus que vou te nutrir, eu sou o Deus que eu vou te suprir, eu sou o Deus que vou ser o Deus que vai nas tuas necessidades psicológicas. Quando você precisar, olha para cima. Eu vim nessa igreja dizer nessa noite, Deus é um Deus relacional. Olha para cima, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem de cima o teu socorro. Olha para cima, olha para o alto. Ele chega para Abraão e fala, eu sou o teu suprimento, sou o Deus todo-poderoso, e todo-poderoso é aquilo que tudo pode. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele poderia se revelar para Abraão e falar assim, Abraão, eu sou o Deus de justiça, anda na minha presença, sê perfeito, porque se você se desviar, a justiça está pertinho de você. Não poderia falar isso? Poderia. Ele não é o Deus moral de justiça? Poderia. E aí Abraão ia andar pianinho, falando, meu Deus, o Senhor quer me castigar, está só esperando eu pisar fora aqui. Não, Ele não está esperando você pisar fora. Para derrubar aquela teoria que eu falei, que a gente tem uma influência da igreja romana, de fazer coisas boas e mais, então deixa eu te dizer uma coisa, não há nada que você faça, nada que você faça, que Deus te ame menos do que Ele te ame hoje. Nenhum pecado, nenhum erro. E também não há nada de bom que você faça. Uma adoração, vir à igreja, e etc. E subir a escadaria de joelho. Nada que você faça que Deus te ame mais do que Ele te ama hoje. O amor de Deus não varia em relação a você. Ele te ama, ponto, e acabou. É assim que funciona. Deus te ama, ponto final. Não importa quem você seja, não importa o que você fez, não importa, o amor de Deus continua. É como um filho. Seu filho pode errar com você, ele vai deixar de ser filho? Não vai. Ele pode pisar na bola com você, vai deixar de ser filho? Não vai, você vai amar. Você vai amá-lo, talvez você não expresse, mas você vai amá-lo da mesma maneira. Por quê? Porque o laço que existe é muito maior do que o erro que ele cometeu. Não é assim que funciona, irmãos. Deus é da mesma forma. E Ele olha e fala, primeiro ao Criador, depois vem aquele que supre, aquele que nutre. Mas em terceiro e último lugar chegamos onde eu queria. O Senhor é o seu nome. O seu nome é Já. Agora eu não estou lembrado se é Êxodo capítulo 3, versículo 6 ou Êxodo 6, 3. Mas um desses dois versículos, ele diz o seguinte, eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou seja, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, Jeová, eu não fui perfeitamente conhecido. Eu apareci, é 6, 3. Eu apareci a Abraão, Isaque, Jacó como El Shaddai. Ou seja, ele está falando, olha, essa revelação foi. Agora eu vou mostrar outra, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. Esse nome Senhor, ele é um nome exatamente que não deve ser pronunciado.
A gente traduz, irmão, para o Jeová, mas pode caber Yahvé, pode caber outro nome ali, porque até hoje a gente não sabe direito qual é o nome. Qual é esse nome? Porque esse nome não tem consoantes. Você sabe bem qual é a diferença de vogal e consoante. As vogais, elas passam direto pelo sistema fonológico aqui. A. Você, entendeu? Vê a diferença. P, bilabial. P, B, bilabial. C, língua dental. C, tá vendo? Tem gente aqui que formada em fonologia vai dar uma aula disso aqui. Mas, querido, as consoantes, elas precisam de acidentes na boca. O ar precisa de certos acidentes. A, E, I, O, U. Não precisa, só o movimento da boca. Agora, esse tetragrama, se a gente fosse trazer, é mais ou menos assim, YHWH. YHWH. É como se fosse o nosso H. H. H não tem, é letra, mas não tem som. Hotel. Ficou só o O. Né? Em inglês ainda tem um sonzinho de R ali puxado. Mas em português é sem acidente. É como se fossem consoantes que passam direto, que não é falado. Por isso que a gente tem dúvida. Que nome é esse? E é um nome secreto, é um nome misterioso, que não deve ser pronunciado. Tanto que ele se revela para Abraão, e um dos mandamentos é não usar o nome do Senhor em vão. E aí você vê isso dentro de culturas cristãs. Você se lembra que, às vezes, em inglês, você está assistindo aí um filme, uma série, sei lá, e de vez em quando alguém vira e fala assim, oh my gosh. Ele fala oh my gosh para não falar oh my God. Por quê? Para não pronunciar. Olha como é que a cultura absorve certas coisas. Absorve. Para não pronunciar o nome de Deus em vão. Esse nome, Deus virou para Moisés depois e falou, olha, fala para ninguém pronunciar. Se você vir um judeu mais ortodoxo, ele não usa esse tetragrama. Ele usa Altíssimo, ele usa Eterno, ele usa características de Deus para falar de Deus, mas com medo de pronunciar o nome de Deus. Pastor, mas por que isso? Se Deus é um Deus relacional, por que ter o medo de pronunciar o seu nome? Porque o seu nome, a questão não é a proibição. A questão é, em primeiro lugar, você quando pronunciar, você ter peso. Peso dentro de você. Porque tudo aquilo que você repete, daqui a pouco está no uso comum. E no uso comum, você não dá o devido valor. Tudo que cai no uso comum, não é dado o devido valor. Você usa quantas vezes a expressão casa? Casa. Mas se eu falar aqui um verbo belicoso, você vai prestar atenção. Caramba, pastor é culto, né? Por quê? Porque essa palavra não é do uso comum. O que é ser belicoso? É ser beligerante, é ser lutador, é ser o cara que luta, o cara que, às vezes, até luta mesmo, de briga. O cara... Mas aí, a palavra casa já é uma coisa mais comum, mais tranquila. É Deus falando assim, olha, tudo que você usa rotineiramente vai cair num negócio comum. Mas quando você usar o meu nome, use o meu nome com uma reverência. Entra na minha casa com reverência. Usa o meu nome com reverência. Porque essa reverência eu vou me alegrar. Quando você reverenciar o meu nome, eu vou ficar satisfeito, eu vou ficar feliz. Deus não está proibindo, o que Deus está falando é para não cair no uso comum. Agora observe, como não tem acidentes esse nome. Quando Deus se expressa para Moisés, Deus está se expressando da maneira, Moisés, eu apareci como El Shaddai, mas como, observe isso, mas como, viu, mas como
Vé, ou que é aqui, já eu não fui perfeitamente conhecido. O nome de Deus refere-se a, entre aspas, a respiração de Deus. E você se lembra bem que Deus fez um boneco e soprou nas narinas do homem. E esse sopro, ele vem sendo visto na Bíblia Sagrada, até que chegamos em Atos capítulo 2, que estava daquelas 500 pessoas de Jesus se assunto aos céus, 10 dias depois. Porque Jesus fica mais ou menos 40 dias ressuscitados aqui. Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. 10 dias depois, só está 120 reunidos na casa. 120 pessoas reunidas. Mas aqueles 120 estavam. Jesus prometeu ficar pôs em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles vão para Jerusalém. Estão lá orando. 10 dias depois, um vento veemente, a Bíblia fala, veemente, impetuoso, aquele vento que parece que entra, um furacão, entra na casa, começa a bater, e línguas foram distribuídas. Irmãos, é o mesmo vento do Vé, é Deus respirando. Querido irmão, você só sente a respiração quando você está do lado, você só sente a respiração quando você está perto. Sabe o que Deus está falando? Deus está olhando para você e falando, eu vou soprar na tua vida, eu vou inspirar na tua vida, eu vou fazer uma revolução, porque se você deixar eu chegar perto de você, eu vou ser o Senhor da tua casa, você vai sentir a minha respiração, você vai ter intimidade comigo. Jesus tinha 120 homens que o seguia. 70 foram enviados. 12 foram escolhidos apóstolos. 3 entraram na casa de Jairo, foram para o Monte da Transfiguração. Mas só um botava a cabeça no peito. Esse que repousava a cabeça no peito, esse ouvia o respirar de Deus. Deus te faz um convite. O convite de ouvir a sua respiração. O convite de chegar perto dele. Pastor, mas ele não vai me bater, não. Pastor, ele não vai me castigar, não. O que Deus quer é intimidade contigo. O que Deus quer é proximidade com você. Deus é um Deus de relacionamento. Não é se Deus existe ou não existe. Hoje de manhã eu citei isso. Querido, já viu aquelas camisas de falar assim, Jesus está vivo? Hoje eu falei com ele. Não importa, isso não serve como base científica, mas, querido, quem é que vai negar? Irmãos, eles podem tentar me provar do jeito que for. Do jeito que for, olha, isso é história da carochinha, olha, aquele negócio de dilúvio, aquilo é uma piada, olha a história de Jó, aquilo não existiu, olha, o mar vermelho não se abriu, olha isso é tudo história da carochinha. Querido, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Sabe por quê? Porque quando eu dobro o meu joelho, eu tenho certeza que ele está dentro do quarto. Eu fui curado por ele. Eu era criança, tinha bronquite. Quem me curou? Jesus. Eu tinha crises de parar com 4 anos, 5 anos de idade. Minha mãe me carregava para o hospital. Quem curou? Jesus Cristo. Eu tenho um pulmão que eu não tenho problemas. Engripado eu fiquei o ano passado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe o que é isso? Jesus. Se Jesus me curou, ele está vivo, irmãos. Não foi obra do acaso, foi Jesus. Irmãos amados, esse mês é um mês de muitos congressos e chamam para eu pregar em congresso de família. Querido, Moisés vai fazer proposta para Faraó, inclusive eu já falei isso aqui uma vez na Igreja Batista, vai fazer a proposta, deixa o meu povo ir. Ele fala, não, adora aqui mesmo. Segundo, não, você quer sair, mas não vai muito longe não, mas não vai muito longe.
Daqui a pouco o coração de Faraó fecha de novo. Daqui a pouco ele diz, vai só os homens. Mulheres e crianças ficam no Egito. Os homens podiam olhar e falar assim, vamos fazer aqui um negócio, vamos embora. Deixa essas mulheres para ir. A gente arruma outras mulheres no meio do caminho. Sucesso sem família não é sucesso. Sucesso sem família não é sucesso. Querido, eu duvido que se essa proposta hoje fosse feita para o meu amigo pastor Júnior, falar assim, olha, tu está liberto, Gael vai ficar. Ele, o quê? De jeito nenhum. Eu sei do quanto que eu orei, eu sei do quanto que eu lutei, não vai ficar ninguém para trás. Eu vim te dizer que o teu Deus, o Deus que quer ter intimidade contigo, não vai deixar ninguém no Egito. Esse Jeová virou para Moisés e falou assim, Moisés, você está com medo de Faraó? Irmão, Faraó não era qualquer um, não. Faraó era o dono do mundo. Faraó, por causa de José, comprou todas as terras conhecidas na época. Os donos de terra eram escravos de Faraó. Você se lembra como foi que José adquiriu as coisas? Foi dando a comida, foi dando a semente, mas a seca aumentando. Foi dando a comida, daqui a pouco o povo virou e falou assim, vou vender as terras. Vendeu as terras. Depois que não tinha mais comida, ele falou, nós viemos nos vender como escravo. Ele falou, não tem problema não, eu vou continuar dando para vocês só mandam 20% para cá. Uma coisa excelente para quem ia morrer de fome. Uma coisa excelente. Faraó era o dono de todo mundo. Era o dono das pessoas, era o dono das terras. Faraó não era pouca coisa não. Deus olhou para Moisés e falou, você está com medo de Faraó? Rapaz, eu sou o Jeová. Eu sou o Deus que sopro na terra. As nações me conhecerão, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, que sopro nessa terra. Eu vou envergonhar os deuses de Faraó, os deuses do Egito. Eu vou fazer isso. E aí eu venho para hoje e te pergunto, você está com medo dessa doença? Ah, não. Eu tenho uma palavra para a sua vida. Adorai aquele que cavalga sobre as nuvens. Cantai louvores ao seu nome, porque ele faz coisas novas. Sabe por que você canta novos louvores? Não significa novas músicas. Sabe por que você tem motivo todos os dias para cantar uma canção a Deus? Porque Ele faz coisas novas todos os dias. Se Jesus não voltar nessa madrugada, amanhã de manhã, as suas misericórdias se renovaram, o seu amor se renovou, a sua paciência se renovou, a sua graça se estendeu, e você amanhã será um novo dia, porque Ele fez coisas novas para você. Coisas novas. Coisas novas. Meu nome é o Senhor. Ele cavalga sobre as nuvens. E o seu nome é Senhor. Moisés, eu sou o Senhor da terra. Não é Faraó. Sabe o que Deus está te dizendo? Eu estou no controle. Eu sou o Senhor. Essa doença não é o Senhor. Essa causa da justiça não é o Senhor. Isso que você está trazendo para mim nessa noite de preocupação no teu coração, não é o Senhor. O teu filho inserido, essa circunstância que o teu filho está fora da igreja, às vezes inserido numa circunstância de uso de drogas, não é o Senhor, não é a última palavra. A última palavra sai daquele que é impronunciável, que o seu nome é mistério. A última palavra sai do trono de Jeová. E essa palavra é que vale. Com a permissão do pastor João, na liderança da igreja. Você pode se colocar de pé, por favor. O seu nome é Jeová. Nós vamos orar pela senhora. O seu nome
O seu nome é Jeová. A senhora que bradou aí, que gritou, se a senhora quiser vir aqui na frente, já pode vir, nós vamos orar pela senhora. Aleluia. A igreja está entendendo o que está acontecendo? Isso é Deus, irmão. Fique preocupado, isso é Jesus operando na vida das pessoas. Se você precisa de libertação, se você precisa de paz, se você precisa de entregar sua vida a Cristo, nós queremos orar por você. Esse Deus que quer se relacionar com você. Pastor, mas Ele existe? Ele não existe, Ele é. Existir pressupõe que Ele teve um começo. Ele não teve começo, Ele não terá fim. Ele é. E o que é mais lindo disso tudo, Ele quer se relacionar com você. A minha experiência individual não serve para você, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço a sua voz. Eu sei quando Ele fala, não passa daqui, não vai para lá. O pastor João contou a experiência dele com Deus. Jeová, eu preciso conversar com o Senhor. Foi andar com o parque. Eu nem sabia que ele gostava de andar no parque para conversar com Deus. A maioria dos meus momentos de oração é caminhando. Quando alguém olha para mim e fala assim, aquele está indo lá um doido. Porque eu não vou conversando normalzinho, eu vou falando, Senhor, olha isso aqui, Jesus. Jesus só está vendo. Querido, é o que eu falei, a minha experiência do pastor João, do pastor Ivo, do pastor Vaguinho, não serve para você. Mas você pode ter a sua experiência com esse Deus. Hoje eu estou te convidando para você experimentar esse Deus, através de Jesus Cristo. Se você deseja, se a sua alma está seca, e você deseja um afago na sua alma, como um bebê que vai para o colo da mãe, a gente quer orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Se você deseja receber a Cristo como seu único, suficiente Salvador, nós queremos orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Aleluia, aleluia, vem, nós vamos orar. Deus abençoe a senhora, viu? Deus abençoe, sim. Nós vamos orar pela senhora. Nós vamos orar pela senhora. Fique em paz. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Tá bom? Que prazer, que privilégio da senhora aqui. Você que deseja voltar para Jesus. Um dia você entregou sua vida a Cristo, mas por algum motivo você se desviou, falando, puxa, hoje você quer voltar para Deus. Deus sente saudade do relacionamento que Ele tinha contigo. Você quer voltar para Jesus? Essa igreja quer orar por você. Vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Tem alguém no nosso meio? Vem aqui, nós vamos orar por ti. Aleluia, aleluia. Venha, nós vamos orar. Pastor, sou crente, sou fiel a Deus, fiel à minha igreja, sou membro dessa igreja, ou de outra igreja, não tem problema, mas eu sou um homem fiel a Deus. Mas essa mensagem falou no meu coração, porque eu estou precisando do calento de Deus, eu estou precisando de ser acalentado por Ele, eu estou precisando, pastor, da aproximação do Senhor na minha vida. Agora eu estou chamando crente, homem de Deus, mulher de Deus, gente fiel na igreja, servo de Deus, mas que precisa, irmão, eu também preciso de vez em quando. Você pensa que eu tenho estrutura? Meu Deus do céu, pastor João aqui é meu ouvido aqui, ó, meu pastor. De vez em quando eu pego ele, um coitado, eu descarrego em cima dele. Descarreguei Bia, descarrega também em cima da pastora Elislene. Meu Deus do céu. Descarrega, irmão, porque de vez em quando eu não carrego. E ele vira e fala assim, não, vem cá, servo do Senhor, Deus vai te ajudar, eu vou orar por você, eu vou te ajudar. Querido, de vez em quando a coisa está pesada demais. Mas hoje eu te convido, olha para o céu. A criança precisa olhar para cima.
Precisa pedir socorro do alto. Deus, me socorre, me socorre. Agora eu quero crente, homem de Deus, mulher de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Pastor, eu sou fiel a Deus, eu vou lá porque eu preciso dessa oração. Venha, nós vamos orar por você, os pastores vão orar por você. Você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Você vai sair daqui renovado em nome de Jesus, revestido em nome de Jesus. Tem sopro de Deus para a sua vida. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Não precisa ficar preocupada não. Deus vai fazer a obra. Aleluia. Xarabassuri candalabachari andaramas. Tem obra de Deus aqui para ser feita. Tem laço sendo quebrado. Em nome de Jesus. O nome poderoso de Deus vai soprar. Vai mudar circunstâncias. Aleluia, aleluia.